Vamos para mais uma notícia. Moraes autoriza envio de imagens do 8 de janeiro à CPI. Sobre esse assunto, eu estou curioso. Mais do que um comentário, eu tenho um pouco de curiosidade para ver as cenas dos próximos capítulos. Porque não existe jogada entre Flávio Dino e Alexandre de Moraes que não seja ensaiada. Não existe. Os dois são a mesma coisa. Alexandre de Moraes fazendo lobby, inclusive, para o Flávio Dino e para o STF na próxima vaga. Então, não existe jogada que não seja ensaiada, não existe conflito. Então, se o Flávio Dino estava negando antes, é porque ele deve ter conversado com o Alexandre, e o Alexandre deve ter falado, não, segura, tem um conflito, diz isso. Não colou, porque os deputados da CPI foram bastante machos até. Acho que foi o Carlos Jordi, até é bom que seja um deputado do meu Rio, que falou, não, se continuar, a CPI não deve nada à justiça, a CPI tem os instrumentos, inclusive, para ela mesma ordenar uma brusca apreensão lá no Ministério da Justiça se não der as imagens. E realmente tem. E eu penso que talvez o que tenha levado a esse fato da liberação das imagens, tenha sido o Alexandre ver que o poder dele talvez fosse confrontado. E aí, como ele não tinha como interromper, ele acabou tendo que ceder. Eu não tenho certeza que isso aconteceu, porque eu não acho que o Alexandre tenha ainda percebido nenhum limite para os seus poderes. Então, eu estou muito, como eu disse a vocês, eu estou muito curioso para entender o que aconteceu. Da última vez que nós tivemos, e esse é um ponto que vale a pena vocês pensarem, por que essas imagens não são públicas desde o início? De que forma elas atrapalhariam as investigações? De que forma elas colocariam a segurança de algo ou alguém em risco? Por que nós não temos todas as imagens do que aconteceu no 8 de janeiro liberadas para o público? Não para a CPI, para o público, para todos. Para os canais de televisão, para as pessoas independentes, para os jornalistas investigativos, para a mídia internacional. Por que essas imagens não estão divulgadas para todos? Será que tem alguma coisa que ninguém pode ver? Bom, da última vez que nós tivemos imagens vazadas à CNN, nós encontramos o ministro do GSI abrindo a porta para os manifestantes no Palácio. Nós encontramos a equipe do GSI distribuindo água mineral para invasores. Nós encontramos militares deixando as pessoas entrarem dentro do palácio. Nós encontramos fotógrafo da Reuters, eu acho, ou da Associated Press, uma dessas agências, tirando fotografia em Senado. No único grupo de imagens que nós tivemos divulgadas, nós encontramos uma história uma história com H, que não condiz com a história, com E, contada pela imprensa tradicional. Aliás, o mérito, inclusive, da CNN Brasil, que, num lampejo de jornalismo, resolveu divulgar essas imagens. E mudaram a trajetória das coisas. Vejam, nesse momento, onde hoje, também, na notícia de hoje, nós temos a PGR pedindo ao STF as primeiras condenações de 40 réus por atos golpistas no 8 de janeiro, crimes, ela chega a pedir prisão de 30 anos para as pessoas. 30 anos, somadas as penas podem chegar a 30 anos de prisão, 40 réus. E os crimes vão, a abolição do Estado Democrático, não é só vandalismo. Né? Primeiro que você pensa, né, o que as pessoas cometeram de fato? Ninguém ali quis abolir o Estado Democrático de Direito. Qualquer um que repete essa narrativa ou é idiota ou é mal intencionado. Nenhuma daquelas pessoas achou que ia tomar o poder. É óbvio que elas estavam num ato de protesto e de vandalismo. Ninguém achou que domingo ia sentar na cadeira e ia virar presidente da República. Então não houve tentativa de abolição nenhuma. Mas a PGR diz que sim. E em vez de individualizar as condutas, ela faz aquela acusação por atacado. O que essas imagens poderiam comprovar? Não essas apenas. Todas as imagens do Ministério da Justiça, claro, queremos ver o Flávio Dino, queremos ver o que ele estava fazendo, queremos ver como é que era a movimentação do Ministério da Justiça, como o Márcio disse, pode ser que tenha coisa acontecendo lá, pode ser que o Dino estivesse se comportando de determinada forma que, não sei, talvez eles estivessem deixando acontecer, gostando do que estava acontecendo, ajudando a acontecer, não sei, temos que entender, a CPI precisa entender o que estava acontecendo. Mas
as outras imagens todas, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso, dentro de todas as imagens possíveis, podem ajudar, inclusive, a condenar com mais substância essas pessoas que tiverem cometido esses crimes, mas também pode inocentar pessoas que possam provar que elas não estavam lá, provar que elas não estavam agindo de determinadas formas. Os advogados de defesa deveriam ter acesso a essas imagens. Então, talvez essas imagens específicas do Ministério da Justiça revelem alguma coisa. Mas eu ainda estou curioso sobre essa jogada ensaiada entre o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Não vejo por que o Flávio Dino teria rejeitado entregar a CPI se não tivesse nada comprometedor. Mas, por outro lado, também não entendo como é que o Alexandre acabou cedendo a liberação dessas imagens se houver algo de comprometedor. Então eu estou num conflito curioso, né, como bom observador e analista observador, eu estou curioso sobre o desenrolar dos próximos fatos.